Alteração do CDB. Veja o que muda na suspensão. Olá pessoal, me chamo Pedro Sampaio, sou advogado, especialista em direito de trânsito, atuante aqui no estado de São Paulo. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Transitando Direito. Vamos lá, gente. Antes da alteração do CTB, que entrou em vigor agora dia 12/4/2021, a suspensão do direito de dirigir, ela vinha na hipótese lá de acúmulo de 20 pontos no período de 12 meses e por infração específica, aquelas infrações lá que já tinham como penalidade prevista a suspensão do direito de dirigir. Agora, em relação à questão do acúmulo de pontuação, existe uma gradação, tá? Então, de acordo com a natureza da infração, você pode acumular determinada pontuação. Então, agora, a pessoa que no período de 12 meses tenha lá 2 infrações gravíssimas no seu prontuário, ela pode chegar a 20 pontos. A pessoa que tenha uma infração gravíssima no prontuário pode chegar a 30 pontos. E a pessoa que não tenha infração gravíssima nenhuma no prontuário pode chegar a 40 pontos no período de 12 meses. Tá? Essa daí é a questão do acúmulo de pontuação e o que mudou. A questão das infrações específicas, ou seja, aquelas que já prevêem como penalidade a suspensão do direito de dirigir, independe da pontuação, cometeu aquela infração e está sujeito à suspensão. Tá? Questão importantíssima, tá? Acerca agora do procedimento da suspensão. Tá? Como é que funcionava antes essa suspensão do direito de dirigir por infração específica, por infração que prevê a suspensão do direito de dirigir? Antes você era autuado por uma infração específica, tinha todo aquele procedimento da aplicação da penalidade, tá? E se fosse então imposta a multa, imposta a pontuação, aí sim nascia aí o direito do Detran instaurar um processo administrativo de suspensão para que você viesse a se defender também, e só no final seria então aplicada a penalidade de suspensão. Agora, no parágrafo 10º do artigo 261, demonstra que o procedimento agora é totalmente diferente. Tá? O mesmo órgão que te autua, ele também poderá aplicar a suspensão. Tá? Como é que é isso? Vou explicar aqui. Vamos lá. Por exemplo, aqui em São Paulo, município de São Paulo, o órgão autuador, né, o órgão fiscalizador de trânsito do município de São Paulo é o DSV. Aí você está lá dirigindo o carro, passa num radar desses aí, num aparelho fiscalizador de velocidade. Aí você é enquadrado na infração do artigo 218, inciso 3, que ela prevê a suspensão do direito de dirigir como penalidade. O DSV vai enviar para sua casa, ao mesmo tempo, a notificação da autuação, já para você se defender também da suspensão. Então você vai passar a se defender da infração e da suspensão ao mesmo tempo. Os processos vão correr em paralelo, concomitante. Tá? Então o DSV, nesse caso, será competente para impor a penalidade de suspensão também. Tá? Não vou trazer polêmica para o vídeo, não vamos falar de competência, se isso é correto ou não. Tá? Isso aí é o que está na alteração agora. Tá? Podemos mais à frente aí discutir sobre isso, se seria correto, se seria competente, se outros órgãos além do Detran poderiam aplicar a penalidade de suspensão. Tá? Não é a matéria desse vídeo agora. Tá? Eu quero só deixar claro para vocês as mudanças relevantes nessa questão, nessa matéria. O CONTRAN, tá, prevendo já essa transição entre o que era e o que está sendo, ele editou lá a resolução 844 de 2021, tá? Que foi publicada, ou seja, passou a vigorar dia 12/4/2021 também. E lá tem uma questão muito interessante e que muita gente está se perguntando a respeito do que acontece com a pontuação de processo que ainda não foi instaurado. Ou então, o que acontece com aqueles processos que já estão instaurados e já estão em curso. Tá? E o CONTRAN ele disse que nos processos que ainda não foram instaurados e os que ainda estão em curso, se aplica a legislação
de forma alterada. Tá? Então, o que podemos tirar daí? Por exemplo, antes de, sei lá, dia 11 do 4 de 2021, no meu prontuário lá tinha 20 pontos. 20 pontos sem infração gravíssima nenhuma. Então, em tese, eu teria direito a guardar os 40 pontos. Aí eu já estou na pendência, porque pela legislação antiga, 20 pontos já estaria aí aberto a possibilidade do Detran instaurar processo administrativo de suspensão para que eu viesse a me defender. Nesse caso, não. Nesse caso, eu atingi 20 pontos, houve alteração legislativa, eu tenho o direito de aguardar aí, se for o caso, chegar a 40 pontos ou chegar a 30 pontos, de acordo com o caso. Então, não vai ser instaurado o processo administrativo de suspensão. Tá? Processo que já esteja em curso. Foi instaurado o processo, vamos dizer aí no mesmo exemplo, com base em 20 pontos, porque foi instaurado com base na legislação antiga, e ele está em curso. Por exemplo, já apresentei defesa, a defesa foi indeferida, eu estou com prazo aí para interpor recurso à JAI. O CONTRAN falou que também se aplica a legislação alterada nesses processos já em curso. Então, por óbvio, se ele foi instaurado por 20 pontos, e ele ainda não foi encerrado, não houve ainda o trânsito em julgado administrativo, ou seja, o encerramento das instâncias administrativas, esse processo ele tem que ser extinto, ele tem que ser anulado, porque ele está em desacordo com a alteração legislativa. Tá? Aí nos resta saber se eles vão ser anulados de ofício, o que eu acho muito difícil, ou se vai ser necessário fazer um requerimento, creio nessa segunda hipótese. Então, por exemplo, você está lá, como eu falei, está em prazo de interpor recurso à JAI. Então lá no seu recurso já coloca lá, já pede a extinção do processo, a anulação do processo por aplicação da alteração do CTB. Tá? Tende a funcionar, a acatar, pelo menos deveria, porque o CONTRAN lá pela resolução 844, que alterou a resolução 723 de 2018, está dizendo que deve ser aplicada a legislação nova nos casos. Outra coisa também que não existia, tá? Não tinha previsão na resolução 723, não tinha previsão no próprio CTB, e que o CONTRAN disciplinou aí na 844, é o prazo para expedição da notificação de penalidade de suspensão. Tá? Então, chega lá a primeira notificação, que é a notificação de instauração do processo de suspensão, e depois dessa notificação deveria vir a notificação de penalidade, dizendo lá quantos meses você foi penalizado, a partir de quando você deve cumprir essa penalidade. Aí o CONTRAN ele dá duas datas, dois prazos na realidade. Tá? Se você apresenta a defesa, por exemplo, chegou lá, notificação de instauração, apresentei defesa. Existe um prazo de 360 dias para expedir a notificação de penalidade. Ou seja, se a notificação de penalidade foi expedida, por óbvio, minha defesa foi indeferida. Então existe aí 360 dias entre apresentar a defesa e expedir aí a notificação de penalidade. Se eu não apresentei defesa, ou seja, não vou apresentar defesa, ou então perdi o prazo da defesa, existe o prazo de 180 dias para expedição da notificação de penalidade. Tá? Isso não existia, passou a existir agora, e também vai ser questões aí de levantar possíveis nulidades, né? Porque se não vier a cumprir, existe aí em tese uma nulidade, aí, uma infração ao devido processo legal. Tá bom? Vou deixar aí a resolução, o link da resolução 844 na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado dessas orientações. Gostou do vídeo? Se inscreve no nosso canal, ative as notificações. Até a próxima e forte abraço!